Abra aí a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 7. Primeira Samuel, capítulo 7. Apenas o verso de número 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Existe alguma música que, quando toca, você é imediatamente transportado ao passado? Tocou aquela música, assim que você a ouve, cenas, imagens vêm à sua mente. E se você continua ouvindo aquela música, parece que algumas coisas ou até algumas pessoas começam a se materializar ali. Não é apenas música que possui essa capacidade. Cheiro também tem esse poder. Passa alguém por você que está usando um determinado perfume, você sente aquele cheiro e imediatamente você é remetido a algum lugar, a alguma ocasião, a alguma circunstância que pode ser boa ou ruim. Existem coisas que têm esse poder. Elas são como um gatilho que dispara lembranças nas nossas mentes. É algo surpreendente. Vem e vem rápido. Música, cheiro e tantas outras coisas que trazem lembranças. E lembranças são algo importantíssimos nas nossas vidas. Lembranças são importantíssimas. Lembra lá da história do filho pródigo? Ele estava lá na sarjeta, lá no caos, conversando com os porcos, tentando comer a comida dos porcos. E aí diz o texto que naquele contexto, naquela hora, ele se lembra de quê? Da casa. Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Aquela memória daquele lugar, daquela vida, se torna uma mensagem que o relembra, que o sacode e que o convida a um retorno. Lembranças são importantíssimas na vida de todos nós. Ao nos criar, o Criador, Ele nos fez com essa capacidade de nos lembrarmos do passado através da instrumentalidade, de sons, de cheiros, de coisas. É por tudo isso e por tantas outras coisas mais que, ao longo da história, Deus levou os seus servos a estabelecer memoriais. Memoriais que serviriam para lembrar ao povo daquilo que Deus realizou no passado. E se os memoriais não existissem, o povo rapidamente esqueceria das grandes realizações, dos grandes feitos do Senhor. Jesus, ele vai instituir a ceia como um memorial. Ele disse para os discípulos, e os discípulos passaram para as igrejas: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, vocês estão anunciando, ou seja, lembrando daquilo que eu fiz pelo povo, pelo meu povo.
Fazei isto em memória de mim. Esse texto que nós lemos nos diz que depois de uma grande, de uma imponente, de uma importante vitória sobre os filisteus, Samuel, ele tomou uma pedra, diz o texto, e pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa prática de empilhar pedras como um memorial de acontecimentos importantes fazia parte da cultura dos hebreus. Não é a primeira vez que isso acontece, não foi a última, mas isso era parte da cultura daquele povo. Desde lá, dos tempos de Jacó, o povo de Deus erguia memoriais através de pedras. A Bíblia diz que Josué colocou 12 pedras no meio do Rio Jordão. Outras 12 pedras na margem ocidental de um lugar chamado Gilgal, para marcar ali o local onde as águas se abriram e Israel atravessou rumo à terra prometida. O mesmo Josué colocou um montão de pedras num vale chamado de Acor. E aquelas pedras do vale de Acor serviam para lembrar aos israelitas da desobediência de um homem chamado Acã. O mesmo Josué colocou um conjunto de pedras numa caverna chamada de Maquedá. Para quê? Para marcar o local onde 5 reis haviam sido derrotados, mortos por Israel. Tem mais. Antes da sua morte, a Bíblia diz que Josué, ele ergueu uma grande pedra para servir de testemunho e para lembrar do voto de que ele fez de servir e de obedecer somente ao Senhor. Então são muitas as ocasiões onde Josué, ele levanta pedras como um memorial. Queria convidar você a dar uma olhada em uma dessas tantas oportunidades em que Josué levanta pedras como memoriais. Está lá no capítulo 4 de Josué. Abra aí a sua Bíblia. Josué 4. O que diz aqui? Deus dá uma ordem aos sacerdotes que portavam a arca. E Deus diz assim: olha, caminhem na direção do Jordão. Eles obedecem. E quando eles estão chegando ali, o rio se abre. E eles param no meio do rio. Conhece essa história? Os sacerdotes estão com a arca, eles vão na frente, o rio se abre, eles param no meio do rio, esperam o povo passar, e depois disso Deus ordenou que 12 homens, cada um de uma das tribos de Israel, tomassem 12 pedras do fundo do rio e carregassem essas pedras para o acampamento. Olha o que diz aí, a partir do verso 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela,
foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Depois que eles levaram as pedras, Josué dá uma ordem que eles levantassem outro monte de pedras no local onde os sacerdotes tinham ficado. Olha o que diz aí o verso 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes, que levaram a arca da aliança, e ali estão até os dias de hoje. Porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Gente, o que a gente tem aqui? Um memorial chamado de Memorial das 24 Pedras. 12 no acampamento, 12 dentro do rio. Depois disso, os sacerdotes então saem daquele local e o rio volta a correr normalmente pelo seu leito. É o que dizem aí os versos de 15 a 18. E aí os versos finais desse capítulo nos dizem que Josué apanha aquelas 12 pedras que foram retiradas do leito do rio e com elas faz um memorial lá em Gilgal. E aí ele aproveita aquele contexto, aquele momento e faz uma pregação para o povo. Olha o que diz aí o verso 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou-a Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O centro da narrativa são essas 12 pedras que foram retiradas do leito do rio e erigidas num monumento na presença de todo o povo. Qual o objetivo disso aqui? Por que Deus manda Josué retirar aquelas 12 pedras do meio do rio e lá fora fazer um monumento com elas? O texto diz: porque aquele monumento serviria para manter viva na memória do povo aquela ocasião histórica. O povo passou pelo meio do Jordão, um acontecimento extraordinário. E Deus diz: apanhe lá as pedras do meio do rio, faz um memorial, Josué disse, né? Porque o povo vai esquecer. A primeira intenção era que aquela coluna de pedra servisse de lembrança para o povo, para as gerações seguintes, daquilo que Deus havia realizado. Mas não só isso. Diz o texto que aquele monumento serviria de ensino, não só de lembrança, mas de ensino para as gerações futuras. Aquelas pedras serviriam como a oportunidade para uma aula de história.
Os pais chamariam os seus filhos e diriam assim para os seus filhos: estão vendo essas pedras aqui? Pois é. Elas aqui estão porque no passado o nosso Deus, o meu Deus, o Deus do seu avô, o Deus dos nossos pais, ele efetuou um grande livramento. Você nem era nascido. As pedras serviriam para que os filhos fossem ensinados acerca do poder de Deus no passado. Voltando lá ao nosso texto inicial. Samuel conhecia essa história. Samuel lia a Bíblia. Samuel conhecia a tradição oral. Samuel sabe de tudo aquilo que aconteceu com Josué. E não por acaso, quando ele vence os filisteus numa imponente batalha, ele constrói um memorial de pedras e coloca naquele memorial um nome. Ele dá àquele memorial o nome de Ebenezer. E é muito significativo o fato de que Samuel tenha dado esse nome a esse memorial. Talvez você não conheça a história bíblica, mas Ebenezer foi o lugar de uma das grandes derrotas de Israel 20 anos antes. Não de uma vitória, mas de uma derrota. E naquela ocasião, o nome do lugar, ele zombava do fracasso de Israel. Ebenezer, que significa pedra de auxílio, naquele momento daquela derrota, lembrou que Deus se recusou a ajudar Israel por causa da incredulidade do povo. 20 anos depois, agora, não mais de forma incrédula, mas agindo em fé, Deus dá vitória a Israel. E o povo vê o auxílio de Deus. E para deixar isso muito claro para o povo, Josué vai lá, Samuel vai lá, faz o memorial e coloca naquele memorial o nome Ebenezer. Tudo que foi perdido pelo pecado no primeiro acontecimento foi restaurado pelo arrependimento no segundo acontecimento. E aí, desejando enfatizar ainda mais o ponto, Samuel vira para o povo e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel quer que o povo se lembre do que Deus fez até aqui. Até aqui. O monumento era uma lembrança aos israelitas de que Deus havia auxiliado e ajudado o povo até ali. E continuaria a ajudá-los se eles continuassem guardando a aliança, se eles continuassem obedecendo ao Senhor. Então, no futuro, eles novamente poderiam recorrer a Deus em fé. Milênios depois dessa história, onde estão aquelas pedras? Levantadas por Josué, por Samuel? Ninguém sabe. Só que nós não precisamos saber. Por quê? Porque nós temos o registro bíblico. Aquela história está preservada num monumento muito mais perene, que são as Sagradas Escrituras. As pedras erigidas por Josué e Samuel estão guardadas aqui no relato bíblico. Por que eu estou falando essas coisas? Qual é o meu ponto aqui? Irmãos, o relato desses memoriais, esses relatos, eles têm verdades importantíssimas a nos ensinar. Primeiro delas, esse relato desses memoriais, eles nos alertam para o perigo de nós nos esquecermos do Senhor e dos atos do Senhor. Quem lê o livro de Josué, quem conhece a história do livro de Josué, se depara com uma situação trágica, inacreditável. Em apenas uma geração,
o povo se esqueceu de Deus. Os filhos de Josué esqueceram que os seus pais tinham atravessado a pé enxuto pelo poder de Deus. Uma geração. Não foi por acaso que Deus disse: faz um memorial, faz um monumento, porque esse povo vai se esquecer de mim. Não deu outra. Morreu Josué, o povo esqueceu. Não foi por acaso que o quê? Que Deus nos deu a sua palavra. Por que que nós temos as escrituras nas nossas mãos? Para que, lendo-a, não venhamos a nos esquecer do Senhor. Não é por acaso. Por que que Deus diz que devemos ler as escrituras todos os dias? Para não nos esquecermos de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele nos oferece, do que Ele nos pede. Irmãos, não é por acaso que a Bíblia o tempo inteiro bate nessa tecla, fala da importância da lembrança. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressurgido dentre os mortos. Escrevendo para a igreja de Filipos, o mesmo apóstolo vai dizer: não me canso de dizer a vocês as mesmas coisas. O tempo inteiro a Bíblia bate na tecla da lembrança. Porque eu e você, nós seres humanos, temos uma forte inclinação de quê? De nos esquecermos dos grandes feitos do Senhor, das grandes obras realizadas pelo nosso Deus. Se lembrar fosse algo fácil, algo natural, Deus não mandaria erguer um monumento para que o povo, ao passar por ele, se lembrasse do que aconteceu. O que a igreja reformada está fazendo aqui hoje? Nós nos ajuntamos aqui, nós chamamos os nossos visitantes, convidamos aqui Samuel, Grupo Rádios, outras pessoas, para quê? Para nos lembrarmos de que até aqui nos ajudou o Senhor. Ao longo desses 19 anos, o Senhor nos ajudou. É o que a gente faz aqui agora. Lembrar das pessoas que por aqui passaram. Hoje de manhã, estava saindo aqui, Ana Paula me lembrou de uma pessoa que já foi membro da nossa igreja, morreu. As pessoas que já não estão mais aqui entre nós. As crianças que foram nascendo. Na época que a gente começou, uma criança. Hoje, perdemos a conta. Foram crescendo, hoje são adolescentes. Por que a gente celebra o aniversário de uma igreja? Para lembrar as lutas, as dificuldades, as vitórias, os problemas superados. Onde iniciamos 19 anos atrás, numa garagem. Depois foi para uma laje. Depois para uma escola de música. Aí viemos para cá. Lembrar de quê? De que até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é um momento de nos lembrarmos quem nos ajudou, quem nos orientou, quem nos aconselhou, os lugares por onde passamos, a construção desse templo, o alicerce aqui. Os tijolos que começavam a chegar, depois o segundo pavimento, os pisos, vamos colocar ali agora a plataforma, as dezenas de reuniões para decidirmos questões envolvendo essa construção aqui. Quantas reuniões? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vai dar certo isso, aquilo. Batismos em piscinas, ceias ao ar livre,
retiros, acampamentos, intercâmbios, conferências, visitas, velórios, festas, reuniões de oração, EBD, encontros de comunhão. A gente olha para tudo e diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se chegamos onde estamos, temos a plena consciência que isso é tão somente por graça de Deus. Não é por malabarismos humanos, não é por nos acomodarmos aos modismos da época, por pintarmos o nosso fundo de preto e por tantas outras coisas mais. Porque isso chama, isso atrai. Mas desde lá de trás, nós nos comprometemos a nunca nos dobrarmos aos modismos e sempre seguirmos a palavra de Deus. É por isso que a gente pode dizer que não é mérito nosso, é tão somente graça do Senhor. Daquele grupinho pequeno de 13 adultos, pequeno, ridicularizado, fraco, Deus tem erguido e sustentado a nossa igreja. O que nós fazemos aqui? Um culto, um memorial, um momento de relembrarmos, de louvarmos e de agradecermos e de dizer: Senhor, se aqui estamos, é tão somente a tua graça. E aí nós fazemos o quê? Contamos para os nossos filhos aquelas coisas que já aconteceram. Memoriais devem fazer parte de igrejas, do povo de Deus, mas memoriais devem fazer parte também das nossas vidas como indivíduos. Uma pessoa, ela pode atravessar um momento de desânimo na sua vida, um ciclo até depressivo, por deixar de se lembrar de todas as bênçãos que Deus derramou no passado na sua vida. Nós cristãos, nós não vivemos no passado, mas nós vivemos do passado. Porque nós nos lembramos de como Deus, ao longo dos anos, foi provando o seu amor, a sua fidelidade. E assim nós esperamos que, assim como Ele fez no passado, Ele continue a fazer hoje, no futuro. Não vivemos no passado, mas vivemos do passado. Vocês lembram o que Davi fez com as armas e com a cabeça de Golias? Ele apanhou-as e guardou-as como um troféu. Se em algum momento lá viesse alguma situação complicada para Davi, ele olhava lá para aquelas armas de Golias e dizia assim: Deus me ajudou lá atrás. Por que Ele não vai me ajudar hoje? Um memorial daquilo que Deus fez e continua a fazer. Uma coisa que pouca gente faz, raríssimas pessoas fazem, é, ao sair de uma situação complicada da vida, criar um memorial da graça e do poder de Deus. Mas pastor, o que seria esse memorial? O pessoal aqui da igreja sabe. Constantemente eu falo sobre isso. Pode ser, não é só isso, mas pode ser um diário. Os grandes homens do passado, eles mantinham um diário. Para quê? Para registrar lá as suas angústias, as suas dores em tempos de crise. E depois que eles passavam por aquilo, ao reler aquelas histórias, ao reler o que eles viveram, eles pudessem olhar e dizer: Deus cuidou de mim, eu venci isso. Óbvio, eu estou aqui e aquelas coisas agora já não me afligem mais. E ao longo desse tempo, Deus me guardou. Um diário é um memorial. Pode ser um objeto
que simbolize uma vitória sobre aquela situação caótica e triste. Por exemplo, pensa aqui na cruz. A cruz é um dos maiores memoriais da fé cristã, porque o símbolo da cruz é um modo de comunicação não verbal, mas que nos lembra. O que a cruz nos lembra? A quem pertencemos. A cruz nos lembra o que nós estamos fazendo nesse mundo. A cruz nos lembra que nós fazemos parte de uma igreja histórica, ou seja, nós não nascemos num movimento que começou ali na década de 60, de 70, não. A nossa igreja, ela é histórica. Começa com Cristo. E quando nós olhamos para a cruz, na qual Deus entregou o seu Filho para nos salvar dos nossos pecados, a gente não pode duvidar do auxílio, da proteção, do cuidado do Senhor. Então, o símbolo da cruz cria esse contexto no ambiente, cria um ambiente propício para o culto. Não é um objeto de culto, mas cria um ambiente para o culto. A cruz é um memorial daquilo que foi feito por cada um de nós. Segundo, os relatos desses memoriais nos ensinam que o nosso socorro, ele vem do Senhor. A nação de Israel estava diante de um obstáculo intransponível, o Rio Jordão. Não tem como passar, mas eles precisavam passar. Deus disse: Josué, vem cá, chama os sacerdotes, coloque eles na frente, vai com a arca, o rio vai abrir. Vai abrir. O povo vai passar, depois você pega as pedras, sai e faz o memorial, porque esse acontecimento deve ficar gravado na mente do povo, para lembrar o povo do que eu fiz, do que eu realizei, do meu poder. Irmãos, nós vivemos dias, você sabe disso. Nós vivemos dias de grande ameaça à fé cristã. Todos vocês acompanharam a abertura das Olimpíadas e vocês sabem o que aconteceu na Nova Babilônia. A fé cristã tem sido perseguida e ridicularizada. A civilização ocidental está se tornando pós-cristã com uma rapidez absurda. As denominações históricas têm abandonado a palavra de Deus. O que você vê aí nos púlpitos não é exposição das Escrituras. O relativismo moral vem entrando com toda a força nas nossas igrejas. A situação não é simples. Na verdade, ela é caótica. E diante de tantas ameaças, diante de desafios tão grandes, o que será da igreja do Senhor? O que será da igreja do Senhor? Em momentos de crise, nós devemos olhar para os memoriais. E eles vão nos lembrar de que Deus sempre guardou, sempre protegeu aqueles que são seus. O socorro sempre veio. É o que o salmista vai dizer no famoso Salmo 121. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem, ou seja, traz o sentido de uma ação contínua, que começou e nunca mais terá fim. Vem. Dizer vem é diferente de dizer tomara que venha. Não, vem. Tomara que o meu socorro venha. Não, vem do Senhor. Mostra uma fé inquestionável, uma fé inegociável no poder de Deus.
É a mesma ideia lá do Salmo 23, quando Davi diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quantas vezes, ao longo desses 19 anos, Deus veio em socorro da nossa comunidade? Inúmeras vezes. Impressionante como que Deus levantou pessoas, recursos, como instrumentos do auxílio que vem dos céus. É o Senhor, é ao Senhor que nós devemos recorrer em momentos de angústia. Foi assim com Josué, foi assim com Samuel, e tem sido assim com o povo de Deus ao longo da história. O nosso socorro vem do Senhor, e os memoriais, eles servem para quê? Para nos lembrar disso. E por fim, os relatos desses memoriais, eles nos ensinam a necessidade que nós temos de ensinar aos nossos filhos acerca dos atos, dos grandes atos do Senhor. Esse era o objetivo principal daqueles memoriais: dizer às gerações futuras daquilo que Deus tinha realizado no passado. Aproveitando ali a curiosidade natural das crianças, aquele monumento seria algo altamente didático. Papai, por que essas pedras estão aqui? E por que elas estão empilhadas desse jeito? A partir dali, aquele pai israelita, ele tinha a oportunidade de contar para o filho dele a história de Josué, a história de Raabe, a destruição de Jericó, o êxodo, os milagres no deserto. O que esse texto nos ensina é que uma geração vai contando a outra geração sobre os grandes feitos do Senhor. Não é isso que diz lá o Salmo 78? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. É assim que o reino de Deus se propaga. É assim que a igreja cresce e se propaga. É por essa razão que nós temos e que nós lemos as Escrituras. Irmãos, nós erramos. Nós erramos quando nós não contamos para os nossos filhos das grandes realizações do Senhor. O que as nossas crianças, os nossos adolescentes da Igreja Batista Reformada estão ouvindo ao longo desses anos? Eles ouvem aqui, todo domingo, que existe um Deus no céu, que é soberano e que controla todas as coisas. Eles ouvem aqui a necessidade de, nesse contexto aqui, a glória ser unicamente de Cristo. Eles ouvem aqui sobre a importância de um culto teocêntrico, do valor das Escrituras, da importância da igreja, das doutrinas que nós vamos contando, explicando para eles todo domingo. Eles ouvem a história de como nós chegamos aqui. Eles ouvem as bênçãos que Deus nos concedeu ao longo desses 19 anos. O que esse relato desses memoriais nos ensina? Que a passagem do bastão da fé precisa acontecer. Quando nós iniciamos a nossa igreja, há 19 anos atrás, tinha um rapaz que hoje não está aqui, filho do Gerson e da Tânia. Ele era um moleque, o Lucas. E ele foi ouvindo, foi ouvindo, foi ouvindo. E continua ouvindo. Hoje ele está com o filho. E o que ele faz com o filho? Ele tem que trazer. Para quê? Para ouvir. Para ouvir.
Meu pai já não está mais aqui entre nós, mas ele me ensinou princípios e verdades das Escrituras. Princípios e verdades esses que entraram aqui, na minha mente e no meu coração. O que eu faço? Eu chamo os meus filhos, eu explico para eles as Escrituras, eu falo para eles do poder de Deus, do amor de Deus, dos valores da palavra de Deus. E eu espero o quê? Que os meus filhos façam o mesmo com os meus netos. E vai passando. O memorial é isso. Olha, filho, essas pedras estão aqui porque no passado Deus deu um grande livramento ao nosso povo quando Ele abriu aquele rio ali. Pai, aquele rio foi aberto. Foi? O senhor viu? Filho, eu não vi, mas o seu avô viu. E ele me contou em detalhes como que as águas se abriram, como que o pessoal ficou tirando as pedras dali, e vai contando, e o menino está ali. Nossa! E aquele menino vai ouvindo e vai aprendendo, e quando aquele menino for homem, ele vai chamar o filho e vai dizer assim: olha, o meu pai me contou. Eu estou contando para você o que ouvimos e aprendemos. A gente conta para a próxima geração. Os memoriais servem para isso. Nós não vimos esses sinais que estão relatados, mas essa história chega até nós para que confiemos e nos lembremos do que Deus fez no passado. E aí, irmãos, quando nós sabemos o que Deus fez, quando nós sabemos quem Deus é, quando nós sabemos o que Deus promete, nós temos esperança e confiança para buscá-lo em oração. Constantemente, o meu filho vira para mim e fala assim: mas pai, que mundo é esse? Que loucura essa questão aí da agenda LGBT, disso, daquilo, outro, e como que o mundo vai ficar? E eu tento dar algumas respostas, e no final eu viro para ele assim: Arthur, nós temos um Deus no céu, que tudo controla, que tudo sabe. Descansa o seu coração na verdade de que Deus tudo sabe, tudo controla. No passado Ele fez, e Ele continuará fazendo. Muitos cristãos estão desanimados, desiludidos, sem perspectiva, sem sonhos. Por quê? Porque se esqueceram das promessas, dos livramentos, das providências do Senhor, porque esqueceram o motivo pelo qual a Bíblia nos foi dada, para nos lembrarmos de quem é Deus e para não esquecermos do que Deus fez, faz e continuará fazendo no meio do seu povo. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Lá pela década de 90, eu comecei a ouvir alguns hinos, cujas letras diziam assim: bate no peito, meio sem jeito, teu coração. Em teu silêncio, o tédio é imenso, só desilusão. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar. Vocês sabem que nós cantamos esse hino aqui na igreja. Esse hino faz parte da nossa agenda, da nossa lista de hinos. Eu ouço esse hino no carro. A minha filha sabe esse hino.
Por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo essa menção? Porque são memórias guardadas no meu coração, na minha mente, no coração de muitos que estão aqui. Porque essa é uma das maneiras que o reino de Deus vai sendo levado adiante. Por um ministério de louvor que começou há mais de 30 anos e que vai contando e cantando essas verdades ao longo de décadas. Eu estava aqui, Samuel cantando, e eu pensando assim, Samuel já deve ter cantado essa música milhares de vezes. E por que essa música continua falando aos nossos corações de uma forma tão encantadora? Porque é Bíblia, irmãos. Porque o conteúdo é bíblico. Por que eu estou mencionando isso? Porque é algo que aconteceu lá atrás. Assim como há 19 anos atrás, nós vamos guardando essas memórias e elas vão sendo transmitidas. Porque é assim que o reino de Deus vai adiante. Porque é assim que o reino de Deus se propaga. Por ministérios de música que Deus abençoa, por igrejas que Deus vai levantando, por filhos e filhas do Senhor que anunciam as verdades das Escrituras, verdades essas que com o passar do tempo se transformam em quê? Em memórias. Em memórias que nos encantam, que nos consolam, que nos estimulam, que nos abençoam e, acima de tudo, que trazem louvor ao nome do Senhor. Certa vez, o profeta Jeremias, em meio a toda a sua angústia, ele está lá lamentando, chorando, triste pela situação de Jerusalém. E aquilo que ele lamentava, chorava, se transformou num livro chamado Lamentações. E lá pelas tantas, no meio do seu lamento, Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meu amigo, no meio da sua crise, no meio da sua dor, lembre-se daquilo que Deus já realizou no passado. Porque essas lembranças podem lhe dar esperança. O que nós fazemos aqui hoje? Nós lembramos de coisas boas, porque essas lembranças, elas nos dão esperança. Que a nossa igreja continue pregando as Escrituras, amando as Escrituras, anunciando o verdadeiro Evangelho. E que essas verdades anunciadas tragam esperança aos nossos corações. Que as verdades anunciadas fiquem guardadas nas memórias dos nossos filhos, sejam anunciadas às próximas gerações. Tragam honra ao nome de Cristo. Vamos orar. Deus bendito, louvamos o teu nome por tantas e tantas vezes que o Senhor, de forma bondosa, cuidou de nós. Ó Deus, muitas lembranças vêm à nossa mente do teu cuidado, da tua providência, da provisão do Senhor sobre a nossa comunidade. Louvamos e exaltamos o teu nome por tudo que o Senhor fez por nós, através de nós.
E podemos, ó Deus, testemunhar nessa noite que até aqui nos ajudou o Senhor. A Ti, ó Deus, seja a honra, a glória e o louvor pela existência desta comunidade. Assim nós oramos, gratos, com o nosso coração jubiloso por tudo aquilo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus.